a glória do nome dele. Amém. É. Então, aos 15 para 16 anos, você já estava ali abrindo um ministério praticamente, uma igreja em Uhum. expansão. E não parou, né? Então foi um desafio e, e foi indo. Conta para nós a continuidade de tudo isso. Amém. Aí, quando começamos a orar todos, ele me falou, eu quero que você seja que ore por mim. Eu tinha 14 anos. E quando eu coloquei as minhas mãos sobre ele, ele começou a tremer, forte, 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 caiu no chão, começou a fazer espumarajos, como fala assim? Espumejar. Uhum. E começou o processo de libertação. Aí eu comecei também, sabe, fiquei um pouquinho Temeroso. isso, mas como já tinha essa experiência da área espírita, eu já fiquei sabendo que era um demônio. E aí comecei a libertar, a trazer libertação para ele. E as outras pessoas eles estavam com medo para se aproximar à pessoa, mas eu cheguei a ele e comecei e ele ficou livre para a glória e honra do Senhor. Amém. Aí ele ficou também surpreso. Nossa, eu não sabia que na igreja acontecia essas coisas aí. Ele se converteu para a glória do Senhor. Aleluia. E aí eu comecei, sabe, quando uma pessoa tem essa nova experiência, comecei a ficar, opa, eu quero mais disso aí sim. Depois eu fui uma campanha de libertação, de cura e libertação, de um evangelista muito famoso lá em nosso país, o pastor Ángel, seu nome é Ángel Toledo. E é um pastor muito usado em libertação, em cura, uma pessoa, sabe, de referência nessa área. E eu fui uma campanha para saber como era aquilo aí, né? E vi muitas pessoas caindo endemoniadas mesmo, caindo no chão. E aí eu fiquei, sabe, vendo aquilo. Eu queria também fazer. E comecei a fazer na escola, em minha escola. E aí as crianças também, muitos deles foram libertos. Amém. Dentro da escola, que em Cuba é proibido. Eu levei várias chamadas de atenção por E isso. mesmo assim, você falou de Jesus lá. Eita! E aí na escola eu fiz um grupo de discipulado com meus companheiros da aula. Então já eram seus discípulos. Isso. Aí comecei a Glória fazer a um Deus. grupo que até hoje também tem pessoas cristãs. Então você cumpriu a palavra à risca. E de fazer discípulos de Isso. todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e Isso. do Espírito Santo. Mas desde novo, né? Desde novo. Desde novo. E por causa disso, eu levei uma disciplina da escola. E eles me expulsaram, fala assim. Eles me expulsaram da escola. Isso foi um grande testemunho também. Conta para nós. Isso, foi poderoso esse testemunho também, porque por causa de tudo aquilo que Deus estava fazendo, em Cuba, as escolas não podem pregar o evangelho, não. As escolas todas são ateias. Se você, dentro de uma escola, uma instituição do governo, você prega o evangelho, você pode levar muitas consequências. Já tem pessoas que foram presos por causa de pregar o evangelho dentro de instituições do governo, né? Sim. Afora é limitado, não é perseguido. Cuba não tem persecução mesmo do evangelho. É limitado. Hoje está tranquilo, né? Hoje está muito mais tranquilo. Mas nos anos 90, a princípio do 2000, era muito difícil. Dentro de instituições estavam muito fechadas. E aí eu levei uma grande disciplina por causa disso. Que ano que era exatamente isso? Quando você viveu isso, qual ano que era exatamente? Eu estava no ano 2000, 2002, 2001, por aí, aproximadamente. Aí eu levei uma disciplina, o diretor ele me falou que eu tinha que parar de fazer aquilo, né? Mas eu falei assim, não, eu não vou parar, eu vou respeitar, né, a escola, não vou fazer dentro do horário das aulas, de todo esse ensinamento, mas eu não vou parar de pregar o evangelho, eu vou pregar em outro espaço, em outro momento, mas não vou parar. Aí aconteceu que num dia eu tinha que dirigir um culto. Eu tinha a responsabilidade de dirigir um culto de Natal dentro da minha igreja. E a escola decidiu fechar a saída dos alunos da escola esse dia. E aquele que saía da escola, então, ia ser expulsado da igreja, da escola mesmo.
expulso, né? Expulso. Iba a ser expulso da escola. Aí, o que aconteceu? Eu falei, eu tenho que obedecer a Deus, obedecer aos homens. E eu falei assim, eu vou fazer a obra de Deus. E eu saí expulso da escola por causa de que eu decidi fazer essa escolha, né, em minha vida. Aí, depois que eu dirigi o culto e tudo, foi uma bênção, foi um culto de Natal maravilhoso. Aí, o Espírito Santo me falou, volta à escola. Mas eu, como eu vou voltar à escola? Não tenho já, sabe? Se eu vou lá, era muito longe de minha cidade. A escola ficava em outra cidade, mais longe ainda que São Antônio dos Banhos. Era na cidade da Alquiza, que é outro município, bem fora da cidade da Havana. E aí, era muito longe, não tem transporte para voltar. Se você ia lá, depois de um horário das 6 horas da tarde, não tinha como voltar na cidade. Nossa. E eu falei assim, pai, é muito arriscado fazer isso aí. Se eu vou lá, não tenho como voltar. E se não deixam me entrar na escola, como eu vou voltar? E o Senhor falou, vem lá. E assim eu fiz. Eu fui lá, entrei na escola, e a primeira pessoa que encontrei na frente de minha cara foi o diretor. E ele me falou. É que você não entra. E ele me falou, o que você faz aqui? Já você não é matrícula daqui, não é parte da nossa escola. Você pode ir. Mas o Espírito Santo Deus sabedoria nesse momento. Eu não sabia nem o que responder, mas o Espírito Santo colocou em minha boca a resposta. Ele me falou, fala para ele que você não pode sair da escola até que você não encontre outra escola onde continuar seus estudos. E isso mesmo eu falei. Só que ele me falou, você vai ficar aqui até quinta-feira. Era domingo. Eu tinha que resolver essa situação até quinta-feira. Negócio estreito. Eu saí e entrei em minha escola. Depois de 2 horas, como 3 horas havia passado depois disso, 3 horas, vem um grupo de jovens, um grupo de aqueles que são amigos daí, de companheiros da aula. E chegaram correndo até onde estava eu. E me falaram assim, opa, Aniel, Deus é maravilhoso. Agora eu sim vou acreditar em Deus. E eu falei assim, que passou, sabe? Eu fiquei surpreso, fiquei assim, o que passou aqui? Disse, sabe o que aconteceu? O diretor, ele jogou fora você da escola, mas agora quem jogaram fora foi a ele. Voltaram ao diretor da escola. Meu Deus. Então eu fiquei dentro da escola, eu me graduei dentro da escola, eu hice formatura dentro da escola, Se tudo. formou. Isso, e aquele que saiu da escola foi o diretor. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Deus deu esse grande livramento e esse grande testemunho. Meu Deus, E aí... Foi tocar no vaso, como diz aqui no Brasil? E aí, esse testemunho foi uma base para que mais jovem viesse a Jesus. Foi falando, Deus é contigo. Isso. Porque a igreja tem um dono, né? É. E o dono da igreja é Jesus. O dono, ele cuida. A igreja como a menina dos olhos de Deus. Amém. E aquele que toca na igreja do Senhor Jesus, né, é com ele, né? É melhor não tocar, né? Porque o negócio... Tocar num giro. É forte mesmo, né? Então aconteceu como aconteceu lá em Jerusalém. Quanto mais perseguia o povo, mais ia crescendo a obra de Deus. A igreja se fortalecia. Quanto maior a perseguição, porque é algo improvável. Uhum. Você pega um país com a cultura de Cuba, como você falou, tudo muito restrito, tudo muito difícil, só que mesmo assim você foi encorajado por Deus. Uhum. Aí contra tudo isso, porque você tinha convicção e tem da chamada de Deus. Amém. Então você rompeu uma barreira cultural. Barreira em tudo. Em tudo. Em tudo. Na Liberdade. E nós estamos no Brasil, hoje ainda temos liberdade de expressão, de ir e de vir. Uhum. E muitas das vezes nós não damos o valor pela liberdade que nós temos. Com certeza.
E nós vemos um exemplo do pastor Aniel, num país fechado, e eu vi lá com meus olhos, pessoalmente, mas uma pessoa motivada por Deus para fazer a diferença ali, né, em Cuba. Uhum. Deus seja louvado e engrandecido na sua vida. Amém. Aleluia. Amém. Eu tenho certeza que você deve ter visto muita cura lá também. Sim. Conta para nós aí algo sobrenatural, Uhum. aquele negócio especial. Amém. Conta Amém. pra gente aí. Aí eu posso contar, tenho muitas histórias, né? Imagina, são muitos anos de ministério. Eu lembro que um dia, foi a primeira vez que eu fui a outra, é como falar outro estado de Cuba, Santiago de Cuba, né? E aí eu fui lá, outra província, nós falamos província, e ali eu estive num culto também, que também foi a pregar, e fizeram um convite para eu pregar nesse ministério aí. Foi uma grande bênção, né? Só que tinha tantas pessoas que eu comecei a orar por pessoas que estavam com doenças, diferentes doenças, ficavam ruins. Aí começamos a orar e ministrar libertação para eles, né? E lembro que depois desse culto aí, o pastor ele me ligou e falou para mim: você tem que voltar aqui, porque tem um grande testemunho que você nem acredita. Mas aí eu fiquei surpreso e quando nós voltamos, o pastor deu testemunho para mim. Aqui tinha uma moça que o médico já ele havia descartado, já ela estava na última fase de câncer, ele ia morrer. E ninguém falou, ela simplesmente foi ao culto, porque escutou que ia ter um culto de libertação. Só que eu lembrei, porque quando ele ensinou a foto, que eu orei por ela, ela ficou muito revoltada, endemoniada no chão. E ela dava muitas voltas, muitas voltas, muitas voltas. Aí, quando o demônio saiu dela, ela ficou sarada para a glória e honra do Senhor. Aleluia. Então, era um demônio de enfermidade de câncer que tinha ela. Meu Deus. E aí eu comecei, sabe, a acrescentar minha fé mais na área, no processo de libertação, de cura, por meio de expulsar demônios, né? Porque tem demônios que enfermam os corpos das pessoas. Porque tem pessoas que têm uma enfermidade física Uhum. e tem pessoas que têm uma enfermidade espiritual, no caso. Espiritual, isso. Então, no caso, ela era possessa por espíritos malignos Uhum. e isso acometia ela de uma enfermidade. É isso. E ela foi liberta e foi curada ao mesmo tempo. Foi curada ao mesmo tempo. Que não era físico, era espiritual. Uhum. Aí, então, essa experiência da libertação ficou mais forte em meu ministério e eu comecei a ministrar muita libertação até hoje. Lá na igreja nossa em Cuba, na igreja que nós temos lá, em São Miguel do Padrão, essa igreja nós temos culto, é normal, sabe? Um culto normal de louvor, mas tem sempre tempo para orar, para libertar pessoas. Porque lá em Cuba, por causa da macumba, santeria, a cultura essa dos orixás e tudo isso aí, muitas pessoas ficam presos de espíritas, entendeu? De espíritos, de demônios. Eles não conhecem. Então, quando eles chegam na igreja, a igreja tem que libertar, entendeu? Não somente é dar a palavra, sino também trazer libertação espiritual para eles. E aí nós ministramos muita libertação lá, muita libertação. Sim, então Deus te chamou para esse negócio, eu não tenho dúvida disso. E você falando aí da chamada ministerial, e que me impactou bastante, porque desde novo você já foi indo para outras províncias, outras cidades. Uhum. E como ocorreu essa história toda aqui? De repente você está no Brasil, como foi essa promessa de Deus? Quanto tempo você ficou na direção desse trabalho, porque você deixou um trabalho pronto lá Uhum. e veio para outra nação? Amém. Quando Aí- ocorreu e quanto tempo você ficou aí pastoreando lá em Cuba? Aí eu saí de San Antônio dos Baños com 23 anos. 23. 23 anos saí do San Antônio dos Baños, desde 16 até os 23, fiquei no San Antônio. 7 anos. Isso. Daí, depois eu conheci outro ministério, ele fala Aliança Cristiana e Missionária, aqui em Brasil também tem, e comecei a trabalhar com o Ministério da Aliança,
para plantar novas igrejas. Era um ministério muito novinho em Cuba. Ele somente tinha 16 igrejas em toda Cuba, quando eu conheci eles. E em la zona oriental de Cuba, a zona mais para o oriente, onde vocês estiveram, aí só tinha uma só igreja. Oriente aqui seria o quê? Norte, sul, leste? É oriente. Não, é que Cuba, assim, é uma ilha. Uhum. Sim, Ela é forma- esticadinha. Sim. Então não tem assim. Tem norte, sul, ocidente, centro e oriente. leste. É uma ilha e tem 3 compartimentos, né? Então tem ocidente, Pro centro, lado de Oguim é leste. oriente. Orguim é oriente. Oriente. Oriente? Isso. Então é leste. Isso. Oriente é como se fosse leste. Uhum. Norte, sul, leste, oeste, isso. Isso. A direita é leste. Leste. La região Oeste leste. aqui. É mais ou menos isso Mais daí. ou menos aí. A gente não é muito que bom de a geografia. ilha de Cuba é a forma de um jacaré. O jacaré. Então, imagina a cauda do jacaré, É. as duas pernas do Aonde- jacaré do fundo, até a cauda é o oriente. Uhum. O meio do jacaré é o centro de Cuba. Que é a Havana. Da cabeça até as duas partes é o ocidente de Cuba. Uhum. Havana está no ocidente, né? É. Então a gente teve no Oriente, então, na Mas está verdade. no oriente, no final de Oguim. Cuba. Daí a gente Oguim. foi lá bem na província cauda de Cuba. do jacaré. Lá. Isso, quase perto da Foi, cauda. foi por ali que a gente foi. É. Na cauda do jacaré. É, por aí, sim. Você que está nos ouvindo, o formato geográfico da nação cubana, aí, que é uma grande ilha, é o formato de um jacaré, literalmente. Por isso que nós estamos usando essa linguagem para você entender melhor, mas é real. É. É bem desse. Então, nós tivemos no Oriente. Uhum. Aqui seria leste, né? Mais ou menos isso. E seria aproximadamente. Mais ou menos isso daí. Uhum. Continua aí, glória a Deus. Aí então eu estive ali trabalhando e a Aliança me enviou para a zona oriental para começar a acrescentar todo esse trabalho em movimento de plantação de igrejas novas, né? Como já eu tinha essa experiência de formação de líderes, de liderança, trabalhar em plantação de novas igrejas, eles acharam muito bom isso e enviaram para mim ficar lá em Oriente e começar a fazer todo esse trabalho. E aí, acho que em 4 anos que eu fiquei indo para lá, quase 5 anos, de uma só igreja saíram 23 igrejas. Glória a Deus. Um trabalho de plantação bem forte, bem forte. Glória a Rapaz, Deus. foi Até hoje, a maioria dessas igrejas estão trabalhando, entendeu? um campo, então, de trabalho. É um campo. E aí todas as províncias do Oriente ficaram com igrejas da Aliança Cristã e Missionária. E aí começamos a fazer um centro de treinamento. Eu, por la glória e honra do Senhor, eu fiz vários cursos, vários apostilas aí para treinar eles. Abrimos um centro de treinamento missionário para treinar pessoas aí e enviar eles a diferentes províncias, diferentes locais da toda a região oriental. E foi uma grande bênção. Em 5 anos se acrescentou e se multiplicou de uma forma poderosa todo esse trabalho aí. E então Deus também abriu porta para outros ministérios, outras denominações que também pegaram esse modelo e eles queriam que eu treinasse ele. E aí Esta igreja, no caso, no formato de missões, Isso. formato missionário. Isso. Além de plantar igrejas locais, também treinava pessoas para o campo missionário. Para o campo missionário. Só que as missões lá em Cuba não é fora de Cuba, porque não pode sair, é dentro de Cuba. Então, aí o que nós fazemos é treinamos pessoas da cidade para enviar no interior, já? E plantar novas igrejas em diferentes localidades do interior, entendeu? Sim. Então, é uma plantação mais nacional, por causa de que em Cuba... A restrição de... Isso. Mas isso aí foi uma grande bênção, porque voltou um movimento de plantação de igreja. Aí eu comecei a fazer colaborações com outras denominações. Dentro disso, a Assembleia de Deus, aí conheci muito da Assembleia de Deus de lá de Cuba. Também Igreja Metodista, Igreja Quadrangular, Evangelho Completo, um monte de igreja batista. Nós fizemos um trabalho muito lindo com esse ministério aí. E aí depois enviaram para eu pegar a igreja
de San Miguel do Padrón, que é dentro da capital, La Habana. É o município da capital. Sim. Era uma igreja pequena, tinha muitas situações, o pastor daí havia falecido de câncer também, a igreja ficou muita, sabe, muito confundida, não tinha, desorientada, não tinha uma direção, né? E aí essa igreja ficou só com, eram como 9 pessoas somente, porque todo mundo havia fugido para outros ministérios, a igreja havia acabado praticamente. E aí então enviaram para eu poder restaurar essa igreja e começar de volta, sabe, esse trabalho bem forte de restauração aí. Aí comecei a trabalhar no ano 2018, aí, acho que em 2018, eu comecei a chegar lá em São Miguel, fez um trabalho bem forte, porque a igreja estava dividida, era uma loucura aquela igreja, na verdade. Era pequena, 9 pessoas, mas era uma loucura, na verdade. De todo o nosso ministério, era a igreja pior. Ninguém queria pegar essa igreja, porque a verdade era uma igreja que tinha grandes desafios, essa igreja, bem forte. Mas graças a Deus, aí começamos a fazer esse trabalho. Hoje a igreja tem mais de 200 pessoas. Glória a Deus. É uma igreja que vai crescendo de uma De forma 9 a 200. Isso, uma igreja que vai crescendo. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Tem grandes desafios ainda, mas graças ao Senhor, estamos formando pessoas dentro desse ministério de começar a plantar novas igrejas. Esse é São Miguel do Padrão. Do Padrão. Isso. Manda uma mensagem aí para a igreja de São Miguel do Padrão. Manda linda. aí. Você que está com saudade um pouco desse povo. Fala aí. Estou com muita saudade de vocês. Fala espanhol para eles ouvirem, a Suzy traduz para nós. Ah, a igreja linda de São Miguel do Padrão. Igreja linda de São Miguel do Padrão. Eles sabem que sem ustedes eu não poderia estar aqui em Brasil. Vocês sabem que sem vocês eu não poderia estar aqui no Brasil. E são ustedes o motivo e a razão por la que Deus nos utilizou para poder chegar aqui. E vocês são o motivo que Deus utilizou para que pudéssemos chegar até aqui. E graças sempre por suas orações, seu respaldo, sua companhia. E dou graças sempre pelo seu respaldo, suas orações, sua companhia. É uma igreja linda. É uma igreja linda. Eu sempre digo que é a melhor igreja de toda La Habana. Eu sempre digo que é a melhor igreja de toda a Havana. E les amo muito. E eu amo muito vocês. Meu Deus, que lindo. Isso é uma Ficou declaração de amor. Até, ó, ficou eu fiquei até parei aqui, que eu fiquei imaginando. Glória a Deus. E os irmãos também vão ficar emocionados. Isso é o amor de Deus, né? Amém. Isso é o transbordar do amor de Deus derramado em nossas vidas. Isto é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu estou sentindo Jesus aqui, viu, pastor? Amém. Com certeza. Eu estou sentindo Jesus, Ele está conosco aqui nesse Amém, lugar. com certeza. A presença dele está na casa. Aleluia. Né? E você que está nos ouvindo, toda essa história tem um propósito específico, é que vidas possam ser alcançadas. Amém. Aleluia. Amém. De São Miguel do Padrão. Uhum. É. Você não chegou no Brasil ainda, você está lá em Cuba ainda. Vamos lá. Estou em Cuba ainda. Uma história longa. Ainda está em São José. Vamos lá. Pues dou graças a Deus por essa linda igreja. Como eu cheguei até aqui no Brasil? Eita. Aconteceu que dessa igreja primeira que eu comecei Os banhos. de San Antônio dos Baños, aí uns de meus discípulos, que o pastor Jesus, a pastora Kênia, eles foram formados também pela graça do Senhor e eles ficaram sendo filhos espirituais, porque nós não temos esse negócio daqui do Brasil, onde a pessoa cresce espiritualmente e já é cada um por seu caminho, não. É um pouco diferente. Isso, nós temos isso aí que é uma aliança, o processo de discipulado, né? Uma aliança para a vida toda, não fecha nunca. Aí, aonde você esteja, nós continuamos essa aliança espiritual. E aí eles chegaram aqui em Brasil, no Curitiba, por a mãe do pastor Jesus. A mãe dele foi quem chegou primeiro aqui no Brasil. E ela, sabe, procurou trazer eles pela situação econômica de Cuba. Eles chegaram até aqui,
lá em Curitiba e começaram a falar, nossa, pastor, está sendo uma bênção aqui no Brasil, sabe? E eles começaram a falar do Brasil, só que eu tinha lá em Cuba, sabe, um monte de projetos. Eu estava, em verdade, eu estava envolvido em projetos maravilhosos. Eu estava fazendo uma colaboração a nível nacional com um pastor missionário da Coreia, Coreia do Sul. Meu Deus. E ele tinha um trabalho, sabe, um trabalho surreal em Cuba. O trabalho que ninguém está fazendo até hoje. O trabalho de construir templos em Cuba. É uma coisa, sabe, que o governo não permite. Mas ele tem aquele trabalho lindo. Eu amo o pastor Amos, também abençoe sua vida, porque ele contribuiu muito em minha formação Fala também. para nós da Casa Culto, né? Continua o mesmo sistema, Casa Culto. Continua o mesmo sistema. Não tem as placas intituladas. Não pode não. Fala um pouco das curiosidades de cultura antes de você terminar, Isso. antes de você chegar em Curitiba. Uhum. Fala aí Aí pra nós. Cuba tem esse grande desafio, o evangelho cubano. Deus tem, sabe, em seu mistério, ele sabe como trabalhar. Cuba, o governo de Cuba não permite construir templos. Depois Igrejas, no caso. Isso, templos que são evangélicos, nem de nenhuma religião. Eles não permitem, não. Só que você tem que fazer igrejas dentro das casas das pessoas. Tem aqueles templos, sim, mas eram templos que estavam antes da Revolução Cubana, né? Esses ainda Antes do continuam. Fidel, de 59. Então, tem templos grandes lá, mas eram aqueles que estavam antes do triunfo da Revolução Cubana. Os novos, né? Depois, não pode não, são casas. Só que tem casas que tem garagem, tem pátios, né? Como fala pátio? Pátio, igual. Tem garagem, tem pátio, tem, sabe, Estacionamento aqui no caso, né? estacionamento, tem espaços Ajuda aí, grandes. Cícero, para os irmãos entenderem. E aí, eles construem, sabe, espaços assim, como se fosse um garagem, mas esse garagem é usado para a igreja. Tem pastores que eles têm suas casas e eles tiram as paredes das suas casas e fica um salão grande, né? Tem pastores que fazem, sabe, até Na varanda, no sobrado de cima. Isso. Tem igreja em todo lugar. Tem igreja em árvore, tem igreja em... É uma história surreal em Cuba. E não pode titular placa ainda. Não pode, não. Só na placa. Tem Só- lugar só que no não bastidor. pode. Não. Aí, então, tem pastores que, sabe, são um pouquinho mais corajosos e faz, mas não devem de fazer. E agora o governo está um pouquinho de uma relaxada com isso, mas quando eles revoltam, né? Volta de novo. Não lá dá mesma- para confiar muito, tem que Não ficar dá, com não. reserva. Isso, isso. Aí, então, esse ministério do pastor de Coreia do Sul, ele chegou para ajudar pastores de Cuba a dar melhores condições para fazer igreja, né? E era um ministério, nossa, muito lindo, está fazendo ainda. E ele começou sabe, ele sentiu uma chamada de Deus desde lá de Coreia do Sul e a unir pessoas, porque lá